beleza? Bem-vindos aqui ao canal. Eu queria aproveitar que eu estou gravando esse vídeo aqui no feriado da Páscoa e falar um pouquinho sobre como estudar no feriado. Eu já usei feriados para o estudo de diferentes maneiras e tem as maneiras usuais que todo mundo utiliza e há uma maneira também, algumas maneiras que eu não vejo as pessoas utilizando, mas que quando eu usei me ajudou demais na minha preparação, demais. É basicamente você usar o feriado de uma maneira diferente do estudo que você faz e você vai sentir que você sai desse feriado uma pessoa diferente, em virtude do jeito do estudo que você fez, tá? Então é isso que eu quero te falar. Antes de entrar nessa dica aí que é um pouco diferente, eu queria falar um pouquinho do que as pessoas na maioria das vezes fazem, tá? O vídeo vai ficar curto, pode ficar tranquilo. Então olha só, já queria te pedir também, se inscreve no canal, deixa o curtir no vídeo se você gostar no final. E eu sempre falo, aplicou a dica que eu coloquei aqui, não confia em mim não, aplica a dica aí de repente nesse feriado, num próximo, e depois conta aqui como é que foi com você. Sempre legal ver a experiência do pessoal e às vezes o pessoal até aplica de uma maneira diferente, traz um resultado legal para todo mundo ver aí nos comentários, tá? Olha só, a maneira que eu mais vejo o pessoal utilizando é utilizar o feriado ou para estudar mais, apenas, né? Para quem não tem tanto tempo, que nem eu, quando eu estudava e trabalhava, então usava o feriado para intensificar meus estudos, ou utiliza para descansar. Às vezes a pessoa só estudar, na verdade já é muita coisa, né? Mas só estuda ali, tá por conta do estudo o ano inteiro, e quando chega no feriado quer aproveitar a família. Tudo ótimo, problema nenhum. Mas vamos lá agora começar a mexer nos perfis. De repente eu acho um perfil aqui igual ao teu. Tem a pessoa que no feriado ela quer descansar, mas ela quer fazer alguma coisa. Minha dica para essa pessoa é: tenta fazer tarefas que não exigem muito da tua cabeça. Então, por exemplo, você pode fazer tarefas de revisão do seu material, fazer só a revisão, de repente, no feriado, ou fazer só bateria de questões. Eu gostava muito de fazer isso no feriado, porque eu estava muito cansado, então fazia só bateria de questões, ficava fazendo um monte. E às vezes acabava que eu me programava para estudar, de repente, 2 horas por dia só no feriado, estudar menos do que o normal, e acabava estudando, passando disso, porque fazer questões às vezes é divertido, né? Quando você já está um pouco mais avançado. No início do estudo nada é divertido. E aí, beleza, tem esse ponto de vista. Já tem outro ponto de vista que é quem quer aproveita o feriado para intensificar os estudos. Como é que as pessoas geralmente fazem? Elas simplesmente estudam mais no feriado, tá? Então elas estudam às vezes 2, 3, 4 horas por dia durante a semana, a rotina dela é geralmente assim, chegou no feriado, você tem um dia inteiro. A primeira dica é, toma cuidado, porque às vezes você vai ter visita em casa, então o que eu fazia era, quando eu tinha muita visita em casa, eu acordava mais cedo que essa galera e ia já estudar. Às vezes até antes de todo mundo começar a estudar, eu já tinha estudado umas 2 horas. Então isso me dava mais força de vontade para no meio do dia eu fazer algumas interrupções e continuar estudando. E geralmente a galera que tá na tua casa, eles vão dormir tarde, né? Nessa época de feriado. Então eles iam dormir tarde, eu já estava cansado do dia, que eu acordei muito cedo para estudar e aproveitava. Então às vezes o feriado é até uma oportunidade de você ajustar o teu relógio aí para você começar a acordar um pouquinho mais cedo, se você fica os dias do feriado acordando, tá? Não significa que você não vai descansar, você pode descansar bastante, pode dormir 10 horas, é só deitar mais cedo no dia anterior para descansar. Há quem simplesmente aproveita o feriado para fazer para aproveitar uma determinada coisa, né? Então, por exemplo, era o que eu fazia, o que eu noto que ninguém faz. Eu aproveitava às vezes o meu feriado e eu notava que eu estava com muita dificuldade numa matéria de contabilidade. Então eu pegava e falava assim, não, vou aproveitar o feriado para estudar só contabilidade. Eram, 3 dias de feriado e na verdade na quinta à noite às vezes você já pode começar os estudos, então na quinta à noite até domingo à noite eu ia estudar só a matéria de contabilidade. Quando chegava na segunda eu voltava ao meu planejamento de estudos normal, mas eu percebia que eu estava muito melhor na contabilidade. Era só a contabilidade mesmo, como se tivesse interrompido o resto. Você pode aplicar isso para uma matéria que você tem dificuldade. Agora uma coisa que eu, sendo bem sincero, não vi ninguém fazendo e eu fazia e me ajudava demais. Às vezes você vai chegar num ponto que você não tem uma dificuldade tão grande em um assunto, e principalmente se você é um aluno avançado, eu acho que isso se encaixa muito a você. Um aluno avançado no sentido de que para o que você quer estudar, você meio que já está fechando quase todas as matérias, né? Tá agora só na etapa de revisão, fazer exercício, terminar as últimas aulas, né? Em uma outra disciplina você está na metade do curso, mas na maioria das disciplinas você já fechou, está fechando. Então o que eu fazia? Eu aproveitava o feriado para fazer uma grande revisão de tudo. Como se eu tivesse prova na segunda-feira e o meu feriado, geralmente esses feriados grandes aí são sexta, sábado e domingo, né? Que você fica de feriado. Então na quinta-feira à noite eu já interrompia o meu estudo e pegava só meu material de revisão. Aí eu não sei
como você revisa, qual é o seu instrumento de revisão. Se é mapa mental, se é material grifado, enfim, não sei qual é. Mas eu pegava esse material e ficava só para revisar tudo. E eu aproveitava isso também, claro que você não vai revisar um assunto que você ainda não estudou. Você vai revisar lá o conteúdo que você já estudou. E eu pegava também o meu tempo de revisão e eu anotava isso no papel. Então, português, vamos dizer que português tivesse aí 10 aulas, eu revisei apenas 8. Colocava lá, português, revisar as aulas, eu demorei 4 horas, tá? E anotando. Essa revisão não precisa ser muito aprofundada. Eu acho que é até um bom momento para você testar as coisas também. Faz uma revisão, ela não precisa ter uma qualidade imensa, ela pode ser um pouquinho precária, tá? Mais uma vez, como eu falei, você tem que revisar tudo que você estudou como se você tivesse uma prova na segunda-feira. Então, não é mesmo a revisão se eu te desse uma semana para revisar para ter uma prova no final dessa uma semana. Não tem problema. Mas você tem que passar por todos os assuntos. Então, vamos supor que você tenha lá. Eu, por exemplo, eu revisava pelo meu próprio material grifado. Então, eu chegava no feriadão e falei, pelo que eu tô vendo de aula que eu já estudei 70 aulas. Eu tenho um total de 120 aulas para estudar para fechar toda a matéria do meu concurso. Então, eu pegava lá 70 aulas e revisava a primeira. A primeira eu demorei quanto tempo revisando? Cara, demorei 1 hora revisando a primeira aula. Aí eu notava, não, vou precisar de 70 horas no feriado para revisar tudo. Não vai dar. Então tem que diminuir esse tempo. Se eu demorar 30 minutos revisando, não vai dar. Tem 35 horas. Só se eu tivesse mais de 10 horas por dia do feriado. Também não dá. Aí eu pegava lá, não, tô vendo aqui que eu tenho que revisar cada aula em 10 minutos. Por quê? Revisando cada aula em 10 minutos, com 70 aulas, em tese, daria ali 10 horas, 13, 15 horas eu conseguiria revisar tudo. Então, em tese, eu teria que ter um tempo de revisão de 10 a 15 minutos para conseguir revisar tudo no feriado. Dá uma carga horária média ali, de repente, de 5 horas, 6 horas, tá? E aí, você tem que encaixar nesses 10 a 15 minutos. Eu até quando eu sugeria isso para alunos que eu acompanhei nos estudos, eu falava com eles o seguinte, olha, você tem que revisar a aula em 10 minutos. Então, na dúvida, faz o seguinte, tenta revisar a aula em 5, muito rápido, passando muito rápido. Não entendeu? Não interessa, passa. E nos próximos 5 minutos, você tenta fazer de novo, tá? Para mostrar para o cara que sempre dá para fazer uma revisão no menor tempo possível. Eu sempre falo aqui no canal que uma vez eu vi um vídeo no YouTube de um cara desenhista profissional, ele foi e desenhou uma imagem lá em 15 horas. Ficou top, cheio de detalhe. Depois ele foi desenhar isso em 5 horas. Ficou legal, mas não ficou igual a outra. Depois ele desenha em 1 hora, depois ele desenha em 1 minuto. Em 1 minuto você vê que é a imagem, mas já aparece mais aquelas linhas genéricas de desenho, né? Eu não conseguiria fazer igual a ele, aquelas linhas ali, mas saiu o desenho. Então assim, você tem que sair a revisão, mesmo que não seja com a qualidade que você quer. Lembrando que isso é um teste muito legal para você ter uma carga horária em que você consegue encaixar a tua revisão, tá bom, pessoal? Então eu queria deixar essa dica aí para o feriado de vocês. Um abraço, bons estudos, se inscreva no canal aí, deixe sua dúvida no comentário, qualquer coisa, vou sempre tentando responder e a gente vai se falando. Abração, boa Páscoa para vocês.